Vamos falar do profeta Jeremias, né? Agora a gente vai entrar na questão da nova aliança. O que é essa nova aliança? Jeremias profetizou entre 626 a 580 a.C. Ele falou contra Judá, contra o templo, a aliança que eles quebraram, e falou sobre a santificação do sábado, exílio e restauração. Vamos lá. Nós trabalharemos com trechos de Jeremias e examinaremos o contexto de Jeremias 31, ok? Para a gente entender o que é a nova aliança, segundo o conceito do profeta. Jeremias 11, verso 1 diz assim: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras desta aliança, e falai aos homens de Judá, e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança. Aqui ele chama de maldito o israelita que rompesse a aliança. Se a nova aliança fosse outra, seria muito estranho, né? Beleza. Jeremias 11:10 diz assim: tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses, para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança, que tinha feito com seus pais. Ou seja, a aliança que foi dada ali no Sinai, ela foi quebrada. Teve uma geração ali que a maior parte das pessoas, não todas, né? Mas a maior parte das 12 tribos quebraram essa aliança. O norte já tinha sido levado cativo, né? E o sul estava para ser levado. Aqui eles romperam a aliança, por isso talvez essa expressão nova aliança. Por quê? Porque rompeu, é uma renovação. Mas a gente vai entender quando ler o contexto, tá? Em Jeremias 30, começa o assunto da nova aliança. Já adianto que essa nova aliança é apenas com Israel como um todo, e o seu retorno do exílio e a reconstrução do templo e cidade, tá? A nova aliança engloba tudo isso também. Por isso que é importante a gente estudar a história. Boa parte disso já aconteceu, tá? Tô falando que não vai acontecer mais? Não. Mas vamos lá. Jeremias 30, verso 3 diz o quê? Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel e de Judá. Ou seja, está falando das duas casas. Diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais e a possuirão. Ou seja, aqui não está falando de cativeiro espiritual, não. A gente está falando de cativeiro mesmo, tá? Jeremias 30, 11 diz assim: porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Verso 18. Assim diz o Senhor: eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó, e dar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos, e glorificá-los-ei, e não serão apoucados. Ou seja, retorno, promessa de reconstrução. Eu te pergunto, olha a datação de Jeremias. Depois disso aqui aconteceu? Quem estuda história sabe que sim, correto? Por isso que a gente não pode dispensar os acontecimentos históricos. Agora vamos para o contexto de Jeremias 31. Jeremias 31, verso 1 diz assim: naquele tempo, diz o Senhor. Que tempo? O que ele estava narrando aqui, correto? Reconstrução da cidade, o retorno do povo. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Aqui ele é enfático, tá? Nesse tempo ele seria o Deus de todo Israel. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar.
há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada. Ó Virgem de Israel, ainda serás adornada com teus tamborins, e sairás nas danças dos que se alegram. Ou seja, uma promessa de bênção para Israel. Verso 5: ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, o local ali que eles foram, tirados, onde foram os samaritanos. Os 5 povos foram colocados no lugar do Reino do Norte. Os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores, e dizei: salva, Senhor, ao teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverá cegos e aleijados, grávidas e as de parto juntamente. Em grande congregação voltarão para aqui. Correto? E virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Aí agora aqui a gente vai ver algumas dessas coisas sendo cumpridas ali. O livro de Êxodo vai trazer algumas informações.